Shalom, Erev Tov, né? Já são meio-dia e 30, né? 12h30. Então nós já estamos no período da tarde, deste quinto dia de trabalho. Ontem, né, eu falei a respeito, né, do Você Está Salvo, né? E eu não esperava que isso gerasse tamanha, vamos dizer, repercussão, né? Porque eu recebi de muita gente perguntas, né, dúvidas e num assunto, né, que realmente eu achava assim simples, né, um assunto do cotidiano, né, um assunto, vamos dizer, que todos já conhecessem, né? Mas de repente eu percebi que não, né? Eu percebi que na verdade as pessoas estão completamente fora disso, né? As pessoas não estão realmente entendendo. Então eu resolvi fazer uma parte 2, tá? Eu acordei 9 horas da manhã e já com essa ideia, né? Um pouco antes de levantar, eu sempre fico um pouco deitado, pensando, conversando com meu pai. E falei, não, eu vou fazer a parte 2, né? Mas aí aconteceu uma coisa que é muito raro, né? Acontecer, inclusive. Eu e minha esposa nos sentamos juntos para tomar café e acabamos começando a rir e a conversar e a falar. E quando eu fui ver, já eram quase meio-dia, né? Mas foi muito bom, né? Foi assim uma coisa que faz falta e que nós, inclusive, pretendemos agora fazer sempre, né? Que nós sempre fazíamos isso, conversávamos muito, mas devido ao trabalho estar cada vez mais extenso, pessoas em mais número, né? Me chamando, conversando, tem hora que eu fico pirado e também tendo que estar estudando e tendo que estar me preocupando, né? Com o dia a dia, não além do dia, né? Mas com o dia, como disse o Mashiach. Isso tudo tem nos levado a... Ela também tem a parte da costura dela, no ateliê dela, que a cada dia cresce, né? Graças ao Eterno. E nós temos tido pouco tempo, né? Eu até conversava com uma irmã esses dias e disse a ela, né? Eu falei, quando eu vou dormir, a Eliane está acordando, quando a Eliane vai dormir, eu estou acordando, né? Então, é muito saudável, né? Quando a gente pode estar com a nossa família, que no caso, a minha sou eu e ela, e poder estar conversando, dando risada, trocando ideias, né? E aí as horas passaram. Então, por isso que eu comecei a esta hora. Mas vamos lá. Então, Você Está Salvo? É a continuação, a parte 2, tá? Como eu vi que a grande maioria das pessoas que tiveram dúvidas a respeito do que eu conversei, né? É que, na verdade, elas eram pessoas que ainda são cristãs, né? Na grande maioria, alguns que se dizem não cristãos, mas creem no Jesus Cristo, embora chamem de outro nome, né? E isso, então, fez com que eles não entendessem direito, né, as colocações que eu quis fazer. Ou por quê? Porque eles creem no mito. Então eles não conseguem entender direito, né, a coisa toda, porque isso atrapalha, né? Observe que lá em Êxodo, onde nós vemos os mandamentos, né, no primeiro diz, né, que você amará a Yahu em primeiro lugar na tua vida, não terá outros deuses, né? Não construirá para ti nada que está em cima ou embaixo a fim de adorar, né? E a partir do momento que você arruma um ídolo, né, como no caso de Jesus Cristo, você passa a não ser um servo de Yahu, mas sim um servo de Mitra, um servo da mentira. E isso faz com que o pai não lhe dê a visão. Assim como Mashiach sempre dizia aos seus emissários, né? Eu explico a vocês porque a vocês foi dado ver. A multidão não. Não era assim? Então eu vou utilizar somente a pessoa de Yahushua nessa gravação de hoje. Ok? Então vamos lá, que eu quero que seja rápido, né? Para ser uma coisa que a pessoa assista
tranquila e rapidamente. Pai, por favor, me ajude a transmitir a ideia que o Senhor me passou hoje, para que eu possa tirar essas dúvidas, né, que ficaram pairando na cabeça de alguns. Todo mundo, né, tem uma visão. Eu mesmo, né, já fui cristão, eu já fui pastor, presbítero, né, enfim, eu já ensinei o erro durante muito tempo, né. E nós tínhamos aquela visão do Mashiach, né, imaculado, do Mashiach que não poderia ter nascido, né, por exemplo, da relação sexual entre um homem e uma mulher, porque ele herdaria o pecado, né. Isso tudo para nós devido, né, ao misticismo criado em cima do cristianismo, né, ou seja, o próprio cristianismo, né, quando foi criado, isso levou, né, as pessoas a partirem para o lado que não deviam, né? Eles começaram a ir para o gnosticismo, né, onde colocaram a pessoa de Yahushua, né, o profeta Yahushua, como um Deus. E a partir daí começaram a achar que Yahushua não tinha sido um homem. Que ele não poderia ter sido gerado por um homem e por uma mulher, porque ele nasceria com pecado, assim como todos nós. E aí que começa o engano que faz com que todas as pessoas se percam. Porque na realidade, o teste que ele diz que venceu o mundo é justamente por ele ter nascido, assim como eu e você, e não ter deixado de cumprir o que o Pai já tinha previsto para ele 4.000 anos antes dele nascer, ou mais, né? Porque foi antes da criação, o Pai já colocou em seu livro, o Pai já colocou no seu plano que nasceria um menino na época tal e que esse menino iria estar cumprindo com duas coisas. Mas isso é outra história. No final eu vou passar meu e-mail, quem quiser ter a história, né, bíblica realmente, e não aquela que é contada pelos padres ou pelos pastores evangélicos, sobre a Yahushua, eu estarei passando gratuitamente a apostila, tá? Que se chama Yahushua, justamente, tá? Aí você vai poder comparar com a tua própria Bíblia e verificar se o que eu estou falando é loucura ou se loucura é aquilo que vocês acreditam. Então vamos lá. Observe bem esse texto. E crescia Yahushua, ou seja, Yahushua nasceu um bebê, como qualquer um de nós, de 9 meses, né? E crescia Yahushua em sabedoria e em estatura, ou seja, em idade, em tamanho, né? E em aprovação para com Yahu e os homens. Vocês devem se lembrar, né, daquela passagem que conta, né, que foram a Jerusalém, provavelmente na festa dos tabernáculos, né, onde o Mashiach acabou ficando lá, né, discutindo com os escribas, com os fariseus e com os sacerdotes e tal, querendo aprender, estudando. E aí, no meio do caminho, o pai e a mãe dele, né, Yosef e Miriam, percebem que ele não está com ninguém, né, dos que estavam com eles, e retornam a Jerusalém para poder encontrá-lo. E ele estava no meio das pessoas, e quando a mãe o repreendeu, né, porque ele ficou ali, ele disse, eu não tenho que tratar das coisas de meu pai? Né? Então, na verdade, ele não estava chamando o pai como um pai que fosse assim, que gerasse ele, né? Não, ele estava falando de um pai que assim como é meu pai, como é seu pai, mas que ainda não é. Mas sim o seu né? O criador de todas as coisas, o único, né? Então, o Mashiach vinha crescendo tanto em idade, estatura, tamanho, né? Como em sabedoria.
E isso trouxe a ele aprovação não somente entre os homens, né? Que nós vemos que mesmo aqueles que o mataram e aqueles que viviam perseguindo ele, tinham admiração por ele, porque ele tinha as respostas corretas. Podem ver que toda hora aparece escrito, e não acharam nele eu, engano. Então, ele crescia sob a aprovação para com o Yahu, porque ele fazia aquilo a que ele foi predeterminado. E junto aos homens, porque os homens se admiravam, né? E tanto que ele sabia. Observa, o Mashiach, né, no seu Sermão do Monte, no capítulo 5, versículo 18 de Mateus, ele nos diz assim: porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, o que nunca vai acontecer, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ele não está falando que ele estava ali fazendo uma nova aliança, nada disso. Mesmo a nova aliança que será feita, aquela que a gente encontra em Jeremias 53, ela será feita no sentido... Deixa eu desligar meu telefone, porque senão é o dia todo assim, né? Me chamando. Ela será feita, mas a lei continuará. Entendem? Então, veja bem, ele diz que até a eternidade, nem um tio ou um jota, quer dizer, o jota nem existia naquela época, né? Nós sabemos disso. Provavelmente aqui era uma outra letra que ele disse, né? Ou um tio, também não existia tio, né? Na escritura hebraica, né? Então, a gente usa o que está escrito. Um J ou um tio, ou seja, nada do que estava escrito seria omitido, né? Sem que tudo fosse cumprido, do jeito que as profecias falavam. Então, observe, Yahushua, ele foi crescendo em conhecimento, ele foi crescendo em idade, estatura. E é claro, ele percebia, uma pessoa quando é culta, uma pessoa quando ela tem um pouco de inteligência, uma pessoa que tem a facilidade de aprendizado, ela sabe disso. E isso muitas vezes leva a pessoa ao erro. Tanto que existe um ditado que diz, né? Dê poder a um homem e você o conhecerá. Né? Porque a pessoa começa, de repente, a se admirar de si própria, por exemplo. E aí? Aí ela vai cair no engano, ela vai cair na autojustificação, ela vai realmente sair, né, daquilo que ela deveria estar realmente sendo. No caso do Mashiach, então, ele teve suas tentações, né? E como diz Tiago, não existe tentação que não venha de nós mesmos, né? Essa história de pôr culpa no diabo, isso tudo é conto da carochinha, né? Isso era para pôr medo naqueles que queriam transformar as pessoas todas em católicos, né? O inferno que eles inventaram, né? Então, o Mashiach teve as suas próprias tentações, como diz Tiago, né? Que ninguém é tentado por Yahu. Porque Yahu não tenta ninguém e nem pode ser tentado. Então, quando fala que ele foi tentado no deserto, etc, 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 é tudo simbólico, né? Ele viu que ele poderia ter a capacidade de ser o regente de toda a terra, pelo conhecimento que estava lhe sendo dado e pela facilidade que ele tinha de assimilação do que lhe estavam ensinando. Então, observe bem, pegue depois e leia, né, quais foram as palavras ditas pelo Hassatã interior dele, né, que você vai perceber que nada mais eram do que de um homem que tinha uma capacidade muito grande, que tinha um conhecimento muito grande e que passou pela cabeça dele todas aquelas coisas. Mas ele venceu. Ele deixou de ser o que ele poderia ser, humanamente falando, no mundo dos homens,
para não ser ninguém, para ser o profeta a quem ele veio cumprir, que seria. Shaul nos fala, em Romanos 8:29, né? Ele diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predeterminou para serem conformes à imagem de seu Mashiach, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, observe, nós também lemos que ele é o primogênito da morte. E ele é o primogênito da criação. Chega em Apocalipse ao cúmulo, né, de estar escrito o cordeiro que morreu antes da fundação. O próprio Mashiach diz que me dê aquela glória que eu tinha contigo antes da criação. Mas nada disso quer dizer, tá, que ele pré-existia. Porque se você nunca leu o que você chama de Velho Testamento, meus pêsames. Porque se você só se baseia no que você chama de Novo Testamento, você não sabe nada. Porque o Novo Testamento conta uma história de um ser fictício. E se você juntar essa história desse ser fictício, algumas partes que não são ficção, com a informação que nós temos nas profecias, aí você vai conhecer realmente quem é e quem foi Yahushua HaMashiach. Tá? Então aqui, Shaul diz o seguinte: porque os que dantes conheceu, também os predeterminou, para serem conformes à imagem de seu Mashiach. Ou seja, aqueles que o Pai chama, aqueles que o Pai vai eleger, que serão aqueles que eu falei na parte 1, que seriam aqueles que perseverariam até o final, ele diz, a fim de que Yahushua HaMashiach seja o primogênito entre muitos irmãos. Quando é dito que ele é o primogênito da morte, por que é dito isso? Porque ele foi o primeiro homem a morrer e a ser ressuscitado. Aí alguém vai dizer, mas e Lázaro? E mais uma filha não sei de quem. Vejam bem, Lázaro reviveu. Ele não foi ressuscitado. Lázaro reviveu e depois morreu de novo. Lázaro não está aí, né? Ninguém que foi ressuscitado naquela época está vivo até hoje. Não, viveu mais um tempo. Tá? No caso de HaMashiach, não. Ele foi ressuscitado. Ele recebeu aquilo que Shaul chama de corpo incorruptível. Então, quando diz a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, significa que todos aqueles que morrerem fazendo a vontade de Yahu, ou aqueles que, quando HaMashiach estiver retornando para reinar, estiverem vivos fazendo a vontade de Yahu, que primeiro, né, como nós lemos aqui, né, como diz também Shaul em Romanos 6:9, sabendo que, tendo sido HaMashiach ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Observem, meus irmãos, ele era mortal. Ele morreu. Ele foi o primeiro a ser trazido de volta com aquilo que Shaul chama de corpo incorruptível. Então, ele é o primogênito da morte. Ele é o primogênito de muitos irmãos, porque quando ele retornar, ele vai ressuscitar todos aqueles que já estão mortos, mas que morreram, perseverando até o fim. E, como diz Shaul, que eu vou ler mais para frente aqui o texto, ele vai transladar aqueles que estão vivos e colocar eles num corpo também incorruptível, que é o corpo igual ao dele, para que o quê? Para que ele seja o primogênito da nova criação. Vocês estão entendendo? E que tenha muitos irmãos. Veja, Shaul mata a charada aqui, ó. João, Yahuanã, 1 de João 3:2.
Ele diz assim, olha, amados, agora somos servos de Yahu, e ainda não é manifestado, ou seja, ainda não aconteceu, ainda não nos foi dito, ainda não nos foi mostrado, o que havemos de ser. Mas, ou seja, ninguém sabe se é salvo ou não. Ninguém sabe. Eu uso a palavra salvo para que aqueles que ainda não atingiram um certo nível de conhecimento da palavra possam entender do que eu estou falando. Mas a palavra salvo não cabe aí. Tá? Mas tudo bem. Ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, ou seja, quando Yahushua retornar para reinar, seremos semelhantes a ele. Em que sentido? Os que estiverem mortos terão sua ressurreição e receberão um corpo incorruptível, assim como ele recebeu. Ele diz, porque assim como é, o veremos. Percebem? Aí sim, nós podemos dizer que fomos agraciados com a eleição. Por quê? Em Hebreus, Ivrim 9:27, nós vemos assim, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Percebem? A não ser para aqueles que estarão vivos no finalzinho da grande tribulação, quando o Mashiach chega, né? Quando Jerusalém já estiver destruída, ele chega, a não ser aquele pequenino rebanho que estará vivo, que será trasladado juntamente com o Mashiach e com todos aqueles, né, que vão ser ressuscitados antes desses que ficaram vivos, né, aos Montes das Oliveiras, né, para assim poderem estar atacando aquele exército de 200 milhões de homens, né, que acabaram de destruir, de saquear Jerusalém, onde poucos homens ficaram vivos, né? Aí sim, aqueles são os eleitos. Vamos ainda ler mais um texto que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 e 17, que nos aclara bem mais a coisa. Diz assim, dizemo-vos, pois, isto, pela palavra de Yahu, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Mashiach, não precederemos os que dormem. Percebe? Primeiro, aqueles que estão mortos já há séculos, ou desde ontem, serão ressuscitados. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos trasladados juntamente com ele nas nuvens e encontrar o rei nos ares. Observem, é um costume até hoje no Oriente, se uma pessoa importante, um político importante, um presidente de um país, um califa, um sei lá o quê, né, no Oriente, vai chegar a determinado, num outro país, vai fazer uma visita, é costume mandarem uma comitiva para recebê-lo. E isso é o que está escrito aqui. Que nós iremos encontrar com o Mashiach. Nós não iremos ser levados pelo Mashiach. Esse papo de ir para o céu, esse papo de que existe o arrebatamento, isso tudo é historinha da carochinha, eu tenho estudo sobre isso. Isso foi criado em 1800 e pouco, por uma menininha que teve um sonho e um pastor que queria ganhar dinheiro. Então, e diz, e assim sempre estaremos com Yahushua. Por que sempre? Porque aí nós já estaremos com o corpo incorruptível e livres da morte, assim como Yahushua ficou no primeiro século, quando ele foi ressuscitado e recebeu o corpo incorruptível. Entenderam? Quando uma coisa que me incomoda bastante ultimamente, né, é o verso que está em Lucas 18:8, que diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Porque vejam, hoje você fala a verdade, você fala sobre as Escrituras com as pessoas,
E elas simplesmente te odeiam. E eu não debato mais, porque se eu for debater, eu vou acabar batendo, porque é muita cegueira, né, que nós temos em volta. O próprio Mashiach, quando entrou no templo e viu aquele pessoal fazendo comércio lá, o que ele fez, ele e os 12? Derrubou tudo. Entra numa feira pública, feira de alimentos, de coisas que tem por aí pelas cidades, você e mais 12, e começa a chutar tudo. Vocês vão ser linchados, né? Então não foi uma briga fácil. E não foi também, dá licença que eu vou virar a sua barraca. Não, foi algo agressivo e algo tão forte que ninguém reagiu. Não está escrito na palavra que houvesse reação por parte do pessoal que estava ali comercializando, né? Então, observem, o próprio Mashiach é a prova principal. Porque quando ele ora 3 vezes ao Pai, se possível for, afaste esse cálice de mim, mas seja feita a tua vontade. E se ele tivesse fugido? Ele seria o primogênito dos mortos? Ele seria o primogênito da nova criação? Ele seria o rei que vai vir? Que os Yarudim estão esperando também? Não, né? É que ele não fugiu. Por quê? Porque ele tinha o Espírito do Pai na plenitude e porque ele era predeterminado a isso. Eu sei que muitos de vocês não creem na predeterminação por causa da predestinação. Mas um dia nós vamos conversar sobre isso e vocês vão ver que são duas coisas completamente diferentes. A predestinação criada por Calvino, né, mais um católico que se disfarçou, é uma coisa. Agora, a predeterminação, que é a soberania de Yahu sobre tudo, é outra coisa. Bom, aqui eu encerro, então. Eu espero que vocês possam compreender, né, que realmente ninguém é salvo, ninguém será salvo. Nós seremos eleitos se perseverarmos até o fim ou se perseverarmos até a nossa morte. Assim como fez Mashiach. Para que então possamos ser ressuscitados e receber o corpo incorruptível. Para que possamos não ter mais a morte sobre nós. Ou seja, nos tornarmos, assim como Mashiach hoje, eterno, embora corpóreo. O único que é espírito é algo. Meus irmãos, tenham um ótimo domingo. Na paz de Yahushua HaMashiach, né? Que Yahu abra a mente e os olhos de todos para que possam estar compreendendo a palavra dele, para que possam estar sendo eleitos, se perseverarem em obedecê-lo em tudo o que nós encontramos nas Escrituras. Grande beijo no coração. Shalom, shalom. Fui.